Graças a Deus. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 22. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. O que é candeia? A luz, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Meu Deus, diga assim: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Vamos ler de novo? Se os teus olhos, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Olha só, presta atenção aqui em mim. Se desliga lá das coisas do mundo, das coisas lá de fora. Quais são os óculos que você tem usado, né? O meu óculos está ali, deixa eu pôr ele aqui. Quem usa óculos aí? Estou me acostumando com óculos ainda, mas vamos lá. Então está aqui, ó. Os óculos que você usa com relação às pessoas que você convive, lá no seu trabalho, dentro da sua casa, lá na escola. Quais são os óculos que eu tenho usado para olhar as pessoas? Porque aqui Jesus estava dizendo, né, que se os meus olhos são bons, então todo o meu corpo terá luz. Porém, se os meus olhos forem maus, eu andarei em trevas. Veja só, olha a história de Pedro. Pedro foi um homem que ele foi chamado pelo Senhor Jesus. Foi chamado para fazer parte dos apóstolos. O que é apóstolo e o que é discípulo? Há uma diferença. Discípulos, todos nós somos de Jesus, amém? Quando você entrega a sua vida para Ele, você, a partir daquele momento, você é seu discípulo. Você é discípulo de Jesus. Ah, mas eu sou discípulo do pastor Marcos. Não, primeiro você é discípulo do Senhor Jesus. Depois você é discípulo dele. Por quê? Porque Ele está cuidando de você, e Ele pega você e faz o discípulo para Os discípulos não são nossos, eles são do Senhor Jesus. Tá. Então, Pedro está lá, o Senhor passa, chama ele, e aí ele chama ele como discípulo, para se tornar um apóstolo. Apóstolo é um missionário, é um homem que deixa tudo e segue Jesus, vai pregar a palavra em outros países, vai plantar igrejas. Esse é o trabalho de um apóstolo. Então, Pedro, ele é chamado por Jesus, e ele começa então a sua caminhada com o mestre. Mas ele era um homem grosseiro, ele era um homem bruto, ele era um homem que ninguém dava nada por ele. Ele era analfabeto, não sabia escrever, não sabia ler. Tanto é que quando lá na frente ele foi apresentado ao sumo sacerdote, ele dizia assim: mas esses caras são sem letra. Você está entendendo? Eles não tinham letra, ou seja, eles não sabiam escrever nem ler. Bom, Jesus chama esse homem, acredita nele. Sabe quando você vem para Jesus? Sabe lá na sua casa como que você era tratado? Você não vai dar nada na vida, né? Você é o tronco de enchente. Sabe o que é o tronco de enchente? Ou você é a curva do rio. Sabe a curva do rio? Quando junta um monte de lata velha, garrafa PET, tudo que não presta junta na curva do rio.
As pessoas diziam assim: esse aí é pau que nasce torto, morre o quê? Torto. É isso que as pessoas falavam da gente. Sempre, se você tinha alguma dificuldade de raciocínio, primeira coisa é assim: burro. Era isso que as pessoas falavam para a gente. Eu tive que lutar contra isso também, gente. Eu não sou diferente de vocês, né? Para você provar, primeiro a gente tem que ter a identidade de Cristo, ou seja, saber quem nós somos. Amém, gente? Amém. Não durma, por favor. Se for para dormir, fique em pé lá atrás. E eu sei que o inimigo vai botar sono em vocês aí. Então eu tive que lutar contra isso. Sempre achando que não sabia, Aí falei, não, depois de velho, passei no vestibular, fui fazer a universidade. Por consequências do ministério, tive que trancar a matrícula. Mas na época que estava lá, fiz 2 períodos lá, as minhas notas não baixavam de 8. Nunca fiquei em matéria nenhuma. Então, por quê? Porque eu tinha que provar que aquele burro que eu achava que eu não era. Porque eu tinha que na realidade eu já sabia quem eu era. Mas eu tive que também fazer isso. Você não pode aceitar o que as pessoas falam a teu respeito. Amém, queridos? Você não pode aceitar. Senão você vai desanimar na vida. E você aceita aquilo e coloca um chapéu na sua cabeça. Agora Cristo, o que ele faz? Pedro era o cara difícil de lidar. Um homem ignorante, sem cultura. Mas o Senhor acredita nele. Um certo momento Jesus pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Aí eles falaram assim: dizem que tu és um profeta, outros dizem que é Jeremias. E aí ele pergunta: e vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro levanta a mão, né? Não diz que lá levanta a mão, mas deve ter levantado a mão assim no meio dos 12 lá. Ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Jesus fala para ele assim: não foi carne e sangue quem tu revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou a você quem eu sou. Amém, queridos? Veja só que coisa gloriosa. Jesus vem à terra e ninguém sabia quem ele era, mas Pedro tem aquela revelação. Um homem sem cultura, ignorante, bruto, mas que ele tem a revelação de quem estava ali era o Filho de Deus. Um pouquinho mais adiante, Jesus diz assim: então o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores, e ele então vai ter que morrer. Eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser entregue e vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Amém, queridos? Sabe o que Pedro faz? Agora Pedro, que tinha sido usado pelo Espírito Santo, agora Pedro, ele fala essa barbaridade com Jesus. Ele diz assim: não, mestre, não faças tal contigo, não faça isso, não vou permitir que o senhor vá para Jerusalém. Aí Jesus levanta a mão e diz assim: para trás de mim, Satanás, que pensa só nas coisas da terra e não pensa nas coisas do céu. Olha só, e aí? Você acha que mesmo Pedro sendo usado por Deus uma hora, depois ele então é usado até pelo diabo? Por quê? Porque ainda ele é um menino na fé, ele ainda não tem tanta intimidade com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus acredita naquele homem. Jesus acredita naquele homem. Assim é contigo, meu querido. Nós acreditamos em você. Sabemos que a luta que você está enfrentando, enfrente ela com Jesus, enfrente ela com a gente. Nós estamos aqui para caminhar juntos nesta batalha da vida. Amém, queridos? Veja só, então, esse homem, Jesus acredita nele. Jesus chama ele. Mas no meio da caminhada, sabe o que Pedro faz? Quando Jesus morre, os discípulos são esparramados. A Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O povo é dispersado. Aos pés da cruz só ficou as mulheres,
vocês que são guerreiras de Deus. Ficaram só as mulheres. E ali então, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscita. E aí, sabe o que eles fazem? Eles dizem assim: não, tudo aquilo que nós vivemos com Jesus, 3 anos, acho que foi, não era bem assim. A gente acreditou algumas coisas, mas talvez não era legal. Não estava bem certo. Então Pedro pega os discípulos de Jesus e fala assim: vamos pescar. O que ele quis dizer com isso, vamos pescar? Vamos voltar para aquela vida antiga que nós vivíamos. Foi isso que ele falou. Você sabe que quando você vem para Jesus, você fica empolgado, você está animado, nada te separa, nada é difícil para você, porque você está cheio do fogo de Deus, amém, queridos? Só que com o tempo as lutas vêm, se você não vigia, você esfria. Pedro esfriou. Quando ele disse vou pescar, ele estava dizendo assim: vou voltar para aquela vida velha que eu vivia. Isso que ele falou. E ele então voltou para aquela vida velha. Queridos, não queira voltar para a vida antiga que você vivia. Continue fiel ao Senhor, servindo a Ele. E aí então tem um homem lá na praia. Está ali com a fogueira acesa, com peixes e pães assando. E os discípulos estão lá pescando, mas eles não pescam nada. Passam a noite toda, não pescam nada. E a fonte de renda de Pedro era pescar. Então, eles vêm, porque ele pergunta para eles: daí, pescaram alguma coisa? Tendes alguma coisa de comer? Tendes alguma coisa? Aí, eles falam: ó, não pescamos nada. E aí um olhava para o outro: será que é o mestre? Mas não é a cara dele, não é parecido com ele. E eles ficaram meio assim. E aí Jesus fala para eles assim: voltem lá no mar e joguem a rede. E eles voltam lá, e eles lançam a rede, e eles puxam 153 grandes peixes. Amém, queridos? Puxam aqueles peixes. A rede quase se arrebenta. E quando eles chegam ali, Pedro então reconhece que era o mestre ressuscitado que estava ali. E aí então começa um diálogo entre eles. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus fala assim: então apacenta os meus cordeirinhos. Cordeirinho é a ovelhinha nova. É aquele que chega agora na igreja. É aquele que ainda não conhece muito bem Jesus, mas começa a vivenciar os milagres de Deus na vida. É essa pessoa que Jesus falou para Pedro: Pedro, por que você largou as minhas ovelhinhas? Por que você deixou de cuidar delas? Queridos, nós que temos aqui alguns que são líderes de célula nessa casa, entendam o seguinte: o que Deus confiou para você fazer, não é para eu fazer, é para você fazer, amém, querido? E aquilo que é para você fazer, eu não posso fazer. Cuidar de almas é um privilégio. Cuidar de pessoas é um privilégio. E aí Jesus faz novamente: Pedro, tu me amas? E ele diz assim: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Então agora apacenta as minhas ovelhas, ou seja, apacenta os pouco mais velhos na fé. E aí ele faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que te amo. E Pedro fica chateado com aquela pergunta, não é? E aí o Senhor diz para ele: então cuide das minhas ovelhas. Queridos, o que é isso? O que Jesus quer falar com isso? Ele quer dizer que você tem que acreditar nas pessoas que Deus colocou no seu caminho, amém, queridos? Acreditar na sua família, nos seus filhos. Se eles ainda não estão na casa de Deus, você tem que orar e jejuar dia e noite por essa gente, para que eles não desçam a sepultura sem salvação. Se hoje morrer os seus filhos, um dos seus filhos, para onde eles vão? Sendo que nós cremos na palavra, só existe o paraíso e o inferno.
Não tem purgatório, não tem segunda chance, não tem outra oportunidade. A oportunidade é só nesta vida. Você só tem uma vida, só esta vida que nós temos para entregá-la ao Senhor. Amém, queridos? Outra pessoa que a gente vê assim, você veja só, foi Saulo, esse homem. Ninguém dava nada por ele também. Ele era um dos mestres da lei em Israel. Mas uma das coisas aconteceu com esse homem. Ele teve um encontro com Deus, né? Ele estava indo para Damasco e naquela estrada ali ele acaba caindo. E ele tem uma visão. E o Senhor fala com ele. E ele então diz assim: quem está falando comigo, né? E aí Jesus se revela a ele: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Uma das coisas que a gente vê na Bíblia lá em Atos é Estevão, um grande homem de Deus. Paulo, que era Saulo, né? Que é o mesmo nome, mas para diferenciar a velha criatura do novo, então o Saulo era a velha criatura, o novo agora é o Paulo. O Saulo era o cara que ele perseguia as pessoas de Deus. Talvez você também que está aqui nessa noite já perseguiu os crentes já, né? Assim como eu. Você sabe que aquele que mais persegue os crentes é o que Deus coloca no altar para ser pastor? Sabia disso? Não precisa ficar com essa cara de assustado. Pode receber isso aí, não adianta você teimar com Deus. Se o Senhor te escolher para você estar lá naquele altar pregando a palavra, esqueça, meu querido. Você pode perseguir os crentes, que nem eu. Quando a Rita foi para a igreja, né, ela ia lá, isso faz 27 anos, aí diz assim: olha, você vai dar dinheiro para o pastor? Agora eu sou pastor. E eu tirava sarro dela. Você vai dar dinheiro. E nós quebrados. Nossa casa, nós morava lá no Alto Boqueirão. Estava ainda a leilão a nossa casa. Como é que ia dar dinheiro para pastor? Nós tínhamos que emprestar deles lá. Mas Deus fez o quê? Foi nos abençoando. Eu me lembro, já contei isso aqui, mas como tem gente nova não sabe. Eu me lembro que o nosso cunhado, o Nelson e a Tânia, eles nos levaram para o reino de Deus, para a igreja. E aí o Nelson, ele era um crente desviado, sabe? O Nersão, esse que é do ensino aí, que vocês conhecem, né? O Abraão da igreja, o cabelo branco. A gente tomava 2, 3 caixas de cerveja assim, para ver quem ficava bêbado antes. E nenhum dos dois ficava bêbado. Isso não tem glória nenhuma contar, sabe, gente? Mas é para você entender assim que ele cresceu na igreja presbiteriana. Ele estava desviado quando a gente se conheceu. E um dia ele pegou, quando ele casou com a Tânia, ele falou assim: eu tenho que voltar para Jesus. Porque Jesus apareceu assim no pé da cama dele, o Jesus e o diabo lá. E falou assim: você vai voltar, senão ele vai te carregar. Ele está aqui para te levar embora. Pode perguntar para ele, ele conta. Ele começou a frequentar o reino de Deus. E a Tânia então daí teve um encontro com Deus e levou a Rita. E aí eles começaram a ir lá em casa e tal. E aí eu falei: então vamos nesse negócio aí, ver como é que é, né? Eu tinha 28 anos na época, a idade de alguns aqui. Todo cheio de si, criado sozinho, né? Com 10 anos perdi meu pai, fiz pela vida, então eu achava muito independente. Eu vou sair dessa. Era isso que eu pensava. Sempre lutando na força do meu braço, até que o Senhor pega você e diz assim: a partir de agora, você é meu filho, eu te amo, mas você vai ter que me obedecer a partir de agora. Amém, queridos? E eu fui daí. Eu entrava um pouco, acho que eu estava endemoniado, porque eu tinha que ir lá para fora, não aguentava ficar na igreja. Porque eu fui muito envolvido com terreiro, mesa branca, então eu só não caí endemoniado, mas eu sei que eu estava manifestado. Um espírito maligno. Por isso que o Senhor me chamou para a obra de libertação aqui nessa casa. A libertação está dentro de mim, porque eu conheço o reino do mal, das trevas. Então,
E eu sempre buscando, eu queria buscar a Deus, mas eu buscava em lugares errados. Busquei no centro de terreiro, busquei no Mesa Branca, fui atrás até numa seita oriental, chamado lá dos Mexu Sama, deve ser do Exu mesmo. Então, aí a gente foi para a igreja, e aí eu lá, e o Nersão do meu lado assim, ele diz assim, bata a palma aí, eu disse assim, não bato. Daí ele, levanta a mão aí e diga aleluia. Eu falei, cara, sai fora. Que aleluia o quê, cara? Então, quando eu vejo vocês aqui com uma cara assim, braba, eu vejo eu lá atrás. Então eu não te condeno por isso, porque eu sei como que é. Porque a gente vivia numa vida mundana. Às vezes a pessoa chega aqui e quer me enganar. Mas, gente, eu usei cocaína, tudo que não prestou nessa vida eu já usei. Eu não cresci dentro da igreja. A gente era da pá virada. E aí, ele dizia para mim, faça isso. Eu falei, não faço, faça aquilo, não faz. Mas uma hora o Senhor me pegou. E o Senhor vai te pegar nessa noite aqui também. Sabe quando que eu entreguei minha vida mesmo para Jesus? Eu comecei a ter aqueles momentos assim, novo convertido, mas depois a Josiane e o Juliano vão contar o testemunho, mas um pouquinho do meu eu vou contar aqui também, eu já estou falando para vocês, né? Sabe quando que foi a divisão das águas na minha vida? Foi no final do ano de 92. Quando nós entregamos a vida e começamos a andar, eu falei, aí o Ícaro, né, ele estava com 2 aninhos, e ele teve um problema muito sério com vermes no estômago, e os vermes estavam assim, sufocando toda a parte do intestino dele, e aí, a gente começou, a Rita ficou internada com ele, né, lá no hospital no Alto da 15 lá, e eu peguei e falei assim, não, e ela estava querendo desistir do caminho, né? Ela falou assim, eu acho que esse negócio aí de igreja não vai rolar. Daí eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou ficar por enquanto, né? Eu vou ficar nesse negócio aí. E aí, eu fiz um propósito com Deus. Era dia 31, no dia 31 de dezembro de 92, o médico falou assim, olha, pai e mãe, nós vamos dar um negócio aqui para ele, se isso aqui não resolver, que era um óleo, não sei do que lá, a gente amanhã vai abrir a barriga dele para tirar esses vermes aí. E eu falei, meu Deus, ninguém vai abrir a barriga do meu filho não. E a gente ia lá visitar ele, era muito agitado, né? O Ícaro, quem conhece o Ícaro aí? Quem não conhece o Ícaro, levanta a mão. Ele é o que ministra louvor aqui de vez em quando, ele mora lá em Campina Grande do Sul, hoje ele tem 30 anos, né? Um baita de um romão aí. E aí eu peguei e fiz um voto com Deus, falei, Deus, eu vou fazer esse negócio aí na igreja, que eles falaram assim, que eles iam ficar meia-noite orando lá, do dia 31 para o 1º, para virar a virada de ano lá. Gente, foi incrível. A Rita estava cheia de dúvida, hoje é uma mulher de fé aí, amém, gente? Mas ela está cheia de dúvida para voltar para o mundo lá, para não voltar para o mundo, mas para largar as coisas de Deus. A gente era novo convertido. Eu fiquei lá, no outro dia, não existia celular nem nada, tinha que ir lá, não tinha esse negócio. Ninguém tinha celular. Aí vamos lá, cheguei lá no hospital, o médico deu alta para o Ícaro. Eles não sabem como que aquele remédio agiu. Nem o médico acreditava, ele falou assim, vamos dar isso aí, se der certo, Deus, se não der, amanhã a gente corta o menino. A partir daquele momento, foi o dia em que nós nos convertemos, de corpo, alma e espírito, para a glória do Senhor. Amém, queridos? E nunca me desviei. A gente vê aqui na igreja, a pessoa um dia está aqui, outro dia está no mundo, é uma confusão, é uma vida sem fé. E a gente então firmou o passo. Agora, a gente vê a vida dos homens de Deus,
daqueles que Deus acreditou. Por exemplo, Moisés. Moisés era um homem que via Deus face a face, mas foi um assassino. Ele matou um egípcio. Ele teve que ficar 80 anos, Deus fazendo um discipulado face a face com ele, para depois ele libertar o povo do Egito. Veja Davi. Davi, ninguém dava nada por ele. Os irmãos só criticavam a vida daquele menino. Se levantou na época de Davi um filisteu chamado Golias, que vocês conhecem um pouco da história. O povo de Israel não queria saber, ficaram com medo. Por quê? Porque quando o mal vem, quando as pessoas se levantam, elas se levantam para afrontar você, para desanimar você da fé, amém, queridos? E por 40 dias aquele homem ficou afrontando o povo de Israel, dizendo assim: não tem homem aí? Cadê os homens de Israel? E aí Davi, aquele menininho que cuidava das ovelhas do pai, mas uma coisa ele tinha: temor de Deus. A Bíblia diz que ele tocava a harpa. Quando ele tocava a harpa, expulsava os demônios do rei Saul. Veja só a autoridade que tinha esse menino. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, né? E ele diz assim: você pode vir contra mim com pau, com vara, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. É isso que você tem que acreditar. Pode vir essa praga aí para o Brasil, amém, querido? Não interessa isso aí para nós. Essa casa, nós já falamos aqui, não será fechada. Essa casa não será fechada, nós não vamos fechar, a não ser que a prefeitura venha e tranque a porta aí. Mas enquanto eu for pastor nessa casa, esse lugar não fecha por causa de vírus e praga e coisa nenhuma. Amém, queridos? Porque nós somos que nem o Davizinho, estamos lá. Pega uma cetrinha lá, o rei Saul falou assim: pega a minha armadura, pega o capacete, pega a minha espada. Ele falou assim: não, com essas tranqueiras eu não consigo. Não dá para você querer lutar com uma arma que você não sabe usar, amém, queridos? Você tem que lutar com a arma que nós te dermos, aquela que nós usamos. Esse era o Davi. E agora, e quem foi Jacó? Jacó foi o enganador, foi o homem que mais enganou, o homem que era uma vergonha. Sabe aquele filhinho da mamãe? Sabe o filhinho da mamãe? Você foi o filhinho da mamãe? Ou você foi a filhinha da mamãe? Mimadão. O outro era caçador, o Esaú caçador, e ele ficava só em casa. Enganou o pai. Queridos, aquilo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, nós vamos pagar lá na frente, se não houver arrependimento. Uma das coisas que tem que ficar claro para nós, olha só, o que o Jacó fez? Ele enganou o pai, pegou o direito de primogenitura do irmão, mas depois teve que passar um bom tempo na casa do tio Labão, que era um safado sem vergonha. Enganou ele lá por 14 anos, se não me engano. Então, queridos, entenda uma coisa, que o inimigo, por exemplo, se a pessoa é safada, vai ter um safado mais safado que ele, que vai passar a perna dele. Se ele engana alguém, tem um que engana ele mais do que ele foi enganado, do que ele enganou. Então, só que tem uma coisa, esse homem passou tempo ali, e Deus falando com ele, tem um momento em que ele vai de encontro ao seu irmão Esaú. Para quê? Para resolver uma coisa antiga. Caminho de volta. Se você não fez esse caminho de volta, você um dia vai ter que fazer. Sabe qual é o caminho de volta? Sabe aquela pessoa que está magoada contigo? Vai lá pedir perdão. Faz o caminho de volta. Ele fez. Mas antes dele chegar no encontro com o irmão Esaú, sabe o que acontece? Vem o anjo de Deus, que na realidade ali chama-se uma teofania, que é o próprio Deus manifestado ali naquele momento. Ele está ali em Peniel, e aí ele tem que lutar com Deus.
Mas não é ele lutando, ele luta para ele mudar. Ele não luta para ele mudar Deus, ele luta para ele ser transformado. Só que está raiando o dia, e o anjo quer ir embora e ele segura o anjo. Por quê? Porque ele é enganador, ele quer segurar o anjo. Ele quer mostrar ao anjo a luz do dia. Só que o Senhor só se mostra para aqueles que têm intimidade com Ele. Amém, queridos? Sabe o que o Senhor faz? Ele toca na juntura então. Agora ele bota uma marca na vida do Jacó. Queridos, homens e mulheres de Deus que não tem marca na vida, que não tem marcas de ministério, que não são humildes para aceitar as coisas. Pastor, quando você é pastor, os pastores, agora eu falo para os pastores aqui. Quando você é pastor, você é o que mais renuncia, você é o que mais tem que ser humilde, você é o que mais tem que aceitar repreensão, você é o que mais passa dificuldades. Para quê? Para você aprender como que você faz para aconselhar as pessoas. Amém, queridos? A sua história está sendo construída. A história dos pastores é uma história de muito sacrifício. Por quê? Porque eles estão no altar, e altar é lugar de sacrifício. É o lugar onde o fogo é maior, mas é o lugar onde o sacrifício tem que ser maior. Então ele chega ali, ele é tocado, ele recebe uma marca, ele tem que aprender agora a ser humilde. Agora ele tem uma marca. Agora ele foi transformado. Agora o que ele faz? Ele divide o rebanho em dois, separa as esposas e manda um tanto na frente e outro. O que ele faz também? Ele separa muitos presentes por irmão, muitos presentes, muitas ovelhas, gado, ele entrega como presente, porque agora ele está transformado, ele não tem mais ganância. Ele não é mais enganador, agora ele quer servir as pessoas, agora ele quer pedir perdão ao irmão. Quando ele chega diante do irmão, então ali Deus faz um milagre. O irmão não quer aceitar, mas acaba aceitando os presentes dele. Queridos, quando você vai fazer uma reconciliação com alguém, não vá de mão vazia, leva um presentinho, entrega lá. Você já vai quebrar as pernas daquela pessoa no mundo, no bom sentido, com certeza. Ou seja, você vai quebrantar o coração daquela pessoa. E aí ele faz uma reconciliação, há um choro, há um tempo gostoso. E Deus muda o nome daquele homem, de Jacó enganador, para Israel de Deus. Israel de Deus hoje, Israel que está lá, aquela nação, ela é uma naçãozinha tão pequena, do tamanho talvez de Sergipe aí no Brasil, mas é uma potência bélica. Ninguém se levanta contra Israel, ninguém se levanta contra aquele povo. Se eles apertarem um botão, é uma bomba atômica, não sobra nada desse mundo, queridos. Por quê? Porque eles são como a menina dos olhos de Deus. Assim, você que está aqui nessa noite, você não sabe, mas você é um escolhido, uma escolhida. Você é como a menina dos olhos de Deus. Amém, queridos? E é isso que nós temos que entender. Ninguém acreditava na gente. Jesus sempre acreditou em nós. Assim como o Jesus acreditou em nós, assim você tem que acreditar nas pessoas. Você tem que lutar pelas pessoas. Você tem que declarar que aquela pessoa, quando vierem falar mal daquela pessoa para você, você tem que dizer assim: não, ele não é assim. Essa pessoa não é assim. Essa pessoa é uma bênção no reino de Deus. Amém, queridos? Porque alguém um dia acreditou em nós. E se alguém acreditou na gente, se nós estamos aqui neste lugar, servindo a Deus, porque um dia alguém acreditou na gente. Então hoje, você não pode dizer: pau que nasce torto, morre torto. Você não pode dizer: aquele é curva de rio, aquele é tronco de enchente. Isso aí é coisa do mundo, queridos. Esse papo é coisa do mundo. Você tem que acreditar nas pessoas. Você tem que crer que Deus levantou esses homens que ninguém dava nada por eles. O próprio Pedro, veja só, a Bíblia diz que depois que ele foi transformado no verdadeiro
discípulo do Senhor, o apóstolo, que quando ele passava, as pessoas colocavam as suas esteiras, ou seja, as suas camas, os doentes, aleijados, para que ao menos a sombra de Pedro passando já curava aquelas pessoas. Amém, queridos? Você entende isso? Você consegue entender o nível de fé que aquele homem que negou Jesus 3 vezes, Jesus falou assim: Pedro, você está se achando alguma coisa? Porque Pedro, assim, ele era o cara que mais falava, ele era o cara que era o porta-voz do grupo. Você já viram aquele aluno da escola que ninguém tem coragem de falar na tua sala lá? E aí ele falava tudo lá. Aí você diz assim: meu Deus, mas não está pegando pelo pescoço esse cara aí. Ou essa menina, né, na tua escola, você quer menina. Você quer menina, moça. Aí, mas ele era a pessoa que mais falava, Pedro era esse. Pedro chega um momento em que ele começa a falar: quando todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. Eu estou disposto até a morrer por ti, Jesus. Jesus pega um alfinetezinho, que a bola dele está muito cheia, e murcha a bola do Pedro. E diz assim: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Esse era o cara. Mas mesmo assim, Jesus nunca abandonou ele. Sabe o que Jesus faz? Jesus chama ele para perto: anda comigo, caminha comigo. Queridos, não queiram caminhar sozinhos. Vocês têm uma célula para vocês andarem. Vocês têm um homem de Deus, uma mulher de Deus lá dentro daquela célula. Para quê? Para você aprender das coisas de Deus. Não queira andar sozinho. Jesus andou 3 anos com aquele homem, se tornou a pessoa, o homem de Deus, que quando ele passava, a sombra dele curava, né? Quando ele estava indo para o templo, 3 horas da tarde, para fazer oração, Pedro e João, né? Os dois estavam indo. Aí ele chega lá na porta do templo, e tem uma pessoa pedindo esmola, um aleijado lá. Ele fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Amém, queridos? É isso que você tem que entender, que o Jesus acredita em você. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Existe algo que você precisa entender. Eu e você precisamos entender algo assim muito bacana. Sabe, existem tesouros em embalagens que nós desprezamos. O que é isso, pastor? Por exemplo, você olha aquela pessoa lá e você diz assim: não, isso aí, meu Deus do céu, isso aí, eu conheço isso aí já desde criança. Só que dentro é uma embalagem que você olhou para aquela embalagem assim: não, essa pessoa não dá. Mas dentro daquela pessoa tem um tesouro ali. Por quê? Porque ela é uma pedra bruta ainda, mas nas mãos de Deus, Ele é o artífice. Ele vai passar aquele formãozinho, Ele vai passar aquela... como é que é o nome daquele troço assim que vai quebrando na pedra? Ele pega o punção e vai batendo punção assim, até trazer e mostrar o ouro que tem ali dentro. Amém, queridos? Outra coisa que nós precisamos entender também é que existem algumas chaves dentro de pessoas que nós desqualificamos. Porque muitas vezes eu não sei fazer. Por exemplo, queridos, olha só, vou te dar um exemplo aqui. Talvez você é uma pessoa que foi um presidiário. Você errou na vida, falhou e foi condenado. Pegou cana, estava lá no X. Vou falar papo de cadeia, que fui da polícia também. Aí, vocês puxaram sua capivara lá. Quem foi da cadeia sabe o que eu estou falando.
que é teu currículo vitae. Puxa lá, tem um monte lá. Aí, aquela pessoa, ela entregou a vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus, é uma nova vida agora. Só que eu não vou lá dentro da cadeia pregar a palavra, mas essa pessoa, que é uma pessoa que foi um ex-presidiário, ele pode entrar lá na cadeia e pregar. Então aquela pessoa tem uma chave, que eu desqualifico, que muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa e dizemos assim, não, esse aí não vira em nada, não dá nada na vida, porque já foi preso, está aí, ó, ih, Deus o livre, vamos sair até de perto dele. Não, querido, Deus pode usar ele para pregar a palavra do Senhor dentro da cadeia, amém, queridos? É isso que nós temos que acreditar. Crê naquela pessoa, que Deus tem uma chave dentro dela. Eu te dei um exemplo, pode ser outros. Talvez você tenha tanto talento que eu não tenho. Talvez você pode ganhar pessoas lá no seu trabalho. E aí você começar a discipular as pessoas, começar a ver transformação na vida daquela pessoa. É isso que o Senhor quer. Ele quer que você acredite nas pessoas, que você faça daquela pessoa um troféu, para você mostrar para o Senhor, está vendo, Jesus? Não é nenhuma glória eu quero aqui, com a transformação dessa pessoa, porque quando eu faço um discípulo, eu faço um discípulo para Jesus, amém? Eu quero te convidar você nessa noite, você que tem dificuldade de acreditar nas pessoas, na realidade, até agora, você não acreditava, mas a partir de hoje, você quer dizer assim, Deus, o Senhor me mostrou aqui na tua palavra, que o Senhor acreditou nas pessoas, então, você que não acreditava, mas que hoje você quer mostrar publicamente para Deus, que você vai acreditar nas pessoas, sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos, para Deus te fazer um ganhador de almas, uma pessoa que vai cuidar de pessoas, uma pessoa que vai acreditar nas pessoas, que você vai dizer assim, poxa vida, se o Senhor acreditou nesses homens, se o Senhor acreditou em Pedro, que ninguém dava nada por ele, que quando ele passava a sua sombra curava as pessoas, eu quero esse Jesus para a minha vida, eu quero ser transformado, eu quero acreditar nas pessoas, eu não quero mais taxar as pessoas, eu não quero mais reclamar das pessoas, eu não quero mais reclamar dos meus filhos, se eles não estão no reino de Deus, eu vou acreditar, crer, declarar que um dia eles vão estar aqui aos pés da cruz, que eles vão estar com o Senhor. Você vai a partir de agora acreditar nas pessoas, você vai crer que aquela pessoa, que você não dava nada por ela, aquela pessoa um dia, você vai abraçar ela aqui nesse altar. Temos daqui a pouco o encontro das mulheres, você vai levar uma mulher para o encontro, agora dia 14 de abril, é isso? 17 de abril, você vai levar uma mulher para lá, aquela que ninguém dá nada, está jogada lá, desprezada, é essa pessoa que Deus quer que você vá atrás. Aleluia. Eu quero orar por vocês. Pai, estão aqui, Senhor, esses homens e mulheres de Deus que vieram aqui arrancando, Senhor, talvez qualquer tipo de orgulho e demonstrando muita humildade, Senhor, para vir aqui à frente, para declarar que eles acreditam, Pai, que eles vão acreditar nas pessoas. Essa semana, o Senhor, eu creio, o Senhor vai colocar pessoas no caminho deles, pessoas que eles nem acreditam mais, nem acreditavam, mas é essa pessoa que Deus vai colocar para você levar na tua célula, você levar na célula. Você vai olhar aquelas pessoas lá, pessoas que ninguém dá nada por ela, mas você vai pegar o seu carro e vai lá buscar para levar na célula. Sim, meu Pai, eu creio nisso, eu creio nisso. O Senhor tem chamado um povo tão humilde nessa casa, um povo tão abençoado, um povo que pode estar contando as moedinhas para colocar gasolina no carro, mas eles vão buscar aquela pessoa e vão trazer para a casa de Deus ou para a célula, meu Pai. É nessa fé que nós cremos, nós acreditamos nisso, Senhor. Deus, vem abençoar, em nome de Jesus, eu declaro. Fique aqui ainda à frente.
com os olhos fechados, querido. Nessa noite, há alguém no nosso meio que talvez estava afastado do caminho e você quer voltar para o caminho. Você quer voltar para o caminho, mas não consegue. É uma luta, eu sei. É uma luta para você voltar para o caminho. Mas Jesus te recebe como filho de novo. O Espírito dele está aqui. É o Espírito Santo, ele está nesse lugar. Alguém no nosso meio que gostaria de aceitar ele como Salvador ou reconciliar com ele, lá no banco ou aqui na frente. Isso, com sua mão levantada. Levante sua mão assim. Isso. Levante bem alto. Mais alguém quer, com os olhos fechados. Vai chegar alguém do teu lado aí. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus. Gente, se Jesus transformou minha vida, aquela pessoa que ninguém dava nada por ela, hoje sou líder de uma igreja de 300 ou mais pessoas. Eu sei quem eu sou. Sei que o Senhor me fez um homem inteligente, mas foi Ele que fez. Ele me fez acreditar em mim. Talvez você não acredita nem em você, querido. Primeiro você tem que acreditar em você. Mas para você acreditar em você, você precisa entregar a sua vida para Ele, de corpo, alma e espírito, e dizer assim: Senhor, ninguém acredita em mim, nem eu mesmo acredito. Mas o Senhor, Ele diz que Ele acredita em você. Ele crê que você vai ser um grande profeta. Você vai ser um grande homem. A unção que estava sobre Pedro está sobre nós nesse lugar. E a unção que o Senhor quer derramar sobre tua vida nessa noite. Ele quer derramar na sua vida. Ele quer fazer você alcançar os teus sonhos. Talvez você já tenha enterrado os teus sonhos. Talvez você tenha enterrado o teu sonho de fazer uma faculdade, alguma coisa que você sempre quis, e você se sente limitado. Para Deus não tem limites, queridos. Deus não tem limites. Quando Ele quer levantar um homem, Ele levanta. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer teu coração. Sem o teu coração, o que é o coração? Sua alma. Sem a sua alma, Ele não consegue fazer nada. Você tem que entregar para Ele. Há mais alguém que quer entregar então agora? Você entendeu um pouquinho mais? Levante sua mão que eu quero orar por vocês. Aleluias. Amém. Mais alguém quer entregar? Levante sua mão, entregue sua vida agora. Ele muda a tua vida agora, assim ó. Assim ó. No estalar de dedos. Aleluias. Vocês então que tem uma pessoa abraçada contigo aí agora, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida para Ti, o meu coração, a minha alma. Eu Te aceito como meu Salvador. A partir de hoje, apaga os meus pecados, lança todos eles no mar do esquecimento, pois eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Amém. Sinta-se perdoado agora, perdoado, em nome de Jesus.